Romanos, capítulo 5. Até o 5. Romanos 5, do 1 ao 5. Lemos. Deixa eu... Amém? Tá ok? Então, os irmãos estão entrando agora. Nós temos um aviso, né, enquanto o pessoal, os irmãos vão abrindo suas Bíblias aí em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Os irmãos que estão conosco agora, pela internet, nós temos transmitido o nosso, não o culto todo, mas temos transmitido a mensagem. Então, aqueles que estão aí conosco, talvez já alguns que já estão conosco há um tempo, têm notado talvez isso, né, que está acontecendo, mas não é nenhuma falha de transmissão. Realmente, nós estamos passando, né, priorizando a mensagem, porque nosso desejo é que, até que aqueles que têm estado conosco, né, ouvindo a mensagem, venham cultuar com a gente aqui. Então, o momento de louvor, de adoração ao Senhor, fica restrito, né, fica aqui na igreja, juntamente com os irmãos. E aí, a mensagem, ela sim é transmitida. Amém? Porque aqui, assim como eu creio que em várias igrejas, o momento de louvor deveria, né, ser um momento em que a igreja se reúne para louvar, né? Às vezes não se tem um clima, né, em casa ou em qualquer outro lugar, se bem que você pode adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, mas no culto, então, nós passamos a transmitir somente a mensagem. Amém? E aqueles que têm vontade de estar conosco e querem estar conosco, eu faço o convite para estarem conosco, para juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor, estarmos presentes aqui. Amém? Então fica esse esclarecimento sobre a transmissão dos nossos cultos, né, da nossa programação. A escola bíblica continua sendo transmitida às 18h30 e o nosso culto aí por volta entre 8h20 e o 8h30, mais ou menos, 8h20, 8h25, 8h30, 20h20, 20h25, 20h30, nós começamos a transmitir a mensagem do nosso culto pelo Instagram e pelo Facebook. Amém? Dito essas palavras, vamos para o texto desta noite. O livro é de Romanos, Romanos capítulo 5, do 1 ao 5. Amém? Vamos ler. Diz o texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, eis a tua palavra lida, Senhor, fale aos nossos corações, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então quero trazer nesta noite a seguinte mensagem
sobre a obra de Cristo, a obra de Jesus. Este é o tema da mensagem, a obra de Jesus. Eu vou ver se eu consigo aqui espelhar, que eu não estou conseguindo por um momento, mas vamos ver se agora consegui aqui. Acho que agora foi. Foi? Amém. Paulo, nesta carta aos Romanos, não é a primeira carta de Paulo, né, dentro da cronologia, ou seja, dentro do tempo que foi escrito, as cartas, né, do apóstolo Paulo e o próprio Novo Testamento. Então, aí tem-se, pelos estudiosos, que ou foi Tessalonicenses, ou foi a carta de Gálatas, mas isso a gente não vai entrar nesses detalhes aqui sobre datação. Mas então, esta carta é uma das cartas do apóstolo Paulo, e certamente, talvez, uma das últimas cartas dele, porque tem um conteúdo de um pensamento muito teológico, ou seja, um pensamento da obra do Senhor Jesus, da obra que Jesus veio então realizar nesta terra. Paulo, ele tem essa capacidade do Senhor devido aos seus estudos, quando então fariseu, e ele vai dizer em uma das suas cartas, em Coríntios, eu era um fariseu dos fariseus, eu excedia em muitos aos meus colegas, né? Ele era tipo o primeiro da turma, né? Lá na escola farisaica, e muito estudioso, e quando então ele tem um encontro com o Senhor Jesus, no caminho de Damasco, está lá em Atos dos Apóstolos, a sua vida tem uma virada muito grande. Ele achava que estava fazendo a obra de Deus, mas ao perseguir os cristãos e ter um encontro com o Senhor Jesus, aquilo que passou de uma obra de Deus de morte, porque era isso, né? Ele tinha no seu coração o perseguir aqueles que estavam, entre aspas, indo contra a palavra de Deus, né? Contra a lei de Moisés, e portanto então ele os perseguia com desejo de morte. Ele vai entender que a obra de Deus não é obra para a morte, ou de desejo de morte, mas sim é obra para a vida e desejo de vida. Então, o que esta obra de Deus em Cristo Jesus traz, e a partir deste encontro com o Senhor Jesus, dessa experiência de fé, onde o próprio Senhor Jesus, no relato de Atos dos Apóstolos, vai, no capítulo 9, vai ali relatar que Paulo, ele tem este encontro com o Senhor Jesus. Ele tem este encontro em que ele vai ser tocado de forma profundamente espiritual. Não somente espiritual, mas fisicamente também, porque no relato do texto ele vai ficar por um momento cego, e era a condição que ele estava, de certa forma, a condição cego espiritualmente, não vendo o que ele estava fazendo, porque ele estava indo, pensando que estava fazendo a vontade de Deus, na verdade ele estava fazendo, ele estava sendo contrário à vontade de Deus. E por isso Jesus, ali no texto de Atos dos Apóstolos, se levanta contra ele e fala: Paulo, olha só, você não está perseguindo aos cristãos, você está me perseguindo. E aí, saibam vocês, né, que quando você persegue alguém que é de Cristo, e não adianta você falar que é de Cristo, tá? Também, mas quando você persegue aquele que está com o seu coração no Senhor, buscando fazer a sua vontade e vivendo de forma a agradar ao Senhor,
você não está perseguindo essa pessoa, você está perseguindo ao próprio Cristo. Então, cuidado. Mesmo você falando que você é de Jesus, quando você persegue o seu irmãozinho, você está perseguindo aquele que é do Senhor. Então, tome muito cuidado com isso. E qual, então, é a obra de Cristo? Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos ele traz aqui algo muito interessante, muito importante, que devemos entender esta obra. Porque hoje os relatos sobre a obra de Deus, né, ou da palavra de Deus, tem muitas vertentes que divergem justamente da obra de Cristo e do próprio cristianismo em si, em sua nascente, a partir de Jesus. O que eu estou falando? É que se temos biblicamente Jesus como aquele que é o Filho de Deus, que veio com uma missão, como enviado de Deus, ungido de Deus, para fazer uma obra de reconciliação do homem para com Deus, então ele é a figura máxima, ele é o Senhor no qual nós devemos tê-lo como referência para as nossas vidas. Amém? Aquele que se diz cristão deve tê-lo como referência. Os outros personagens bíblicos, quando são muitas vezes colocados como referências, muitas vezes são colocados como referências distorcidas para fundamentarem desejos outros neste mundo, vontades outras neste mundo. Então, para o cristão, a obra de Cristo, ela deve ter a relevância máxima. Amém? Quando a gente, neste mundo, temos algumas referências, não é verdade? Hoje eu assisti o jogo, a final do tênis de Roland Garros. E tem um grande jogador chamado, sérvio, chamado Djokovic. Muitas pessoas conhecem, né? Novak Djokovic, e ele é uma das referências. E ele, lá com 36 anos, ganhou o seu terceiro título em Roland Garros. Passou dos grandes jogadores, outros grandes jogadores, alcançando a marca de 23 títulos de grandes slams. Depois procurem saber o que é grande slam aí dentro do tênis, se você se interessar por isso. E aí, então, o que eu quero dizer é que ele é uma das referências para aqueles que gostam do tênis, para aqueles que praticam este esporte, seja no masculino, seja no feminino, e o feminino tem outras referências também, mas ele é uma das referências. Então, quando olhamos essas referências, não só temos a eles como referências, normalmente, no próprio esporte, no desempenho do esporte, como na vida também. E olhamos, Então, eu como praticante do tênis, se eu jogar um pouquinho, mas um mínimo, que seja próximo ao Djokovic, é uma referência. Ou outros, como Nadal e Federer. Então, nós temos como referências Jesus, como no cristianismo e na tua vida cristã, ele é a sua referência. Amém? Não há outro. Ele deve ser a sua referência. A sua obra é o que deve aí nortear a sua vida, as suas palavras, os seus feitos. Por isso que eu gosto muito dos evangelhos. Nós, às quartas-feiras aqui na igreja, nós temos o nosso café com palavra, onde estamos fazendo a leitura do evangelho de Marcos, e vamos continuar depois fazendo a leitura do evangelho de João. Enfim, então os evangelhos trazem uma referência de Jesus, as cartas trazem a referência de Jesus. É importante, do Novo Testamento, é importante termos Cristo. E Paulo aqui, ele entende isso,
não somente entende, mas a ele vai dizer que foi-lhe revelado pelo próprio Senhor, pelo seu Espírito Santo, e aí, então, ele começa, a partir do que ele tem, dos seus estudos, né, do conteúdo que ele tem em sua vida de vivência com a palavra de Deus, o Senhor lhe traz os recursos para que ele possa, então, através das suas cartas, trazer de forma sistematizada, se a gente pode dizer assim, a obra do Senhor, para que a gente entenda o que Jesus, então, veio fazer nesta terra. Amém? E aí, então, ele vai dizer que a primeira coisa, a partir de Romanos, né, no Romanos capítulo 5 aqui, que o Senhor traz a justiça para todo homem. Que justiça? Deus, no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, ele é o justo juiz. Ele é o Senhor que julga. Mas na obra de Jesus, Jesus traz a justiça de Deus, a justificação diante deste juiz. Porque se Deus é perfeito e é o justo juiz, quem pode, diante dele, devido às suas falhas, porque somos seres humanos e falhos, sermos justificados por nós mesmos ou pelos nossos atos. O que significa isso? Em outras palavras, quando então Deus resgata o seu povo através de Moisés, ou indo um pouquinho antes, quando Deus então decide formar um povo com Abraão, e esse povo vai acabar no Egito, com José, acompanha a irmã Teresa, depois vai passar essa parte aí do Egito, e ali se forma um povo que não estava bem formado, e Deus fala assim, olha, meu povo está lá no Egito, e chama Moisés para retirá-lo do Egito. Deus estava numa formação do povo, e nesta formação do povo, Deus ensina o povo que diante dele precisa haver uma justificação, ou uma justiça diante dele, porque ele é santo, amém? Ele é o santo, ele é o Senhor, e aí então ele vai instituir lá com Moisés, na lei, os sacrifícios, os holocaustos e etc, que está lá no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés. Eu sei que tem muito conteúdo aqui do que eu estou falando, que às vezes fica um pouco complexo, mas assistam de novo, amém? Recomendo, leiam. E aí então, até porque falar de Romanos, ler a carta de Romanos, não é tarefa simples, e precisamos entender estas nuances. Paulo vai dizer no verso 1 que nós lemos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justiça que Deus traz em Cristo Jesus é uma justiça de paz. Se você não tem paz no teu coração, o Senhor pode te dar. Amém? Porque esta justiça de paz com Deus é da sua consciência diante de Deus, de paz. Você tem uma consciência de paz, você tem paz no seu coração, você tem paz, uma consciência de paz, se você estar diante de Deus. Então Jesus traz, o apóstolo Paulo está falando isso aqui, pela fé em Jesus, por eu crer em Jesus, que ele de fato é esse Senhor, que esta obra é a obra de Deus, a obra que ele veio fazer é a obra de Deus, é a obra de salvação, de justificação, a mediação do homem para com Deus.
se eu crer nele como sendo este Senhor, o próprio Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, está ao lado do Pai, eu sou justificado diante de Deus. O que significa isso? Eu me torno justo, você se torna justa, você se torna justo diante do Senhor. Amém? Ah, mas eu sou tão falho, eu sou tão pecador, até do meu pensar eu desvio das coisas de Deus ou da palavra de Deus. Sim, e é verdade. Temos, porque somos seres humanos, mas o Senhor, então, através do Senhor Jesus, em nossos corações, no teu coração, Ele vai apaziguar a tua vida. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, é Ele quem opera na tua vida. Porque você sabe e reconhece que é um ser humano falho, pecador, nesse sentido de ser falho, de não ser e não conseguir, de forma alguma, cumprir toda a lei de Deus. O apóstolo Paulo está falando isso, porque ele viveu isso na pele. O seu desejo era cumprir toda a lei. Eu quero rigorosamente ser um cumpridor da lei. Só que quando ele coloca isso no seu coração, ele acaba se desviando da própria lei de Deus, que era uma lei de vida, e sendo então um propagador da morte, e morte daqueles que estavam servindo ao Senhor da vida, ao próprio Filho de Deus, que veio dar a vida. Jesus disse nos evangelhos: eu vim para que tivessem vida e a tivessem com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, a vida em Cristo Jesus é uma vida abundante em que sentido? No sentido de abundância de paz para com Deus. Amém? No sentido de estar em paz consigo mesmo. Então, é por Jesus, é mediante a fé nele, eu tenho esta paz, paz com Deus, paz com o Senhor. Amém? Você tem esta paz? Esta é a obra do Senhor Jesus. Esta é a obra de Cristo, a paz. A paz em um mundo que vive em conflitos, em guerras, não é? Jesus, quando vem nos evangelhos, ele diz para os seus discípulos: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. E quando Jesus fala isso, ele está se referindo ao mundo no qual ele estava vivendo naquele momento nessa terra. O povo de Deus estava sob o domínio do Império Romano, e que dizia que eles tinham uma paz, uma pacificação do povo. Só que essa pax romana, essa paz romana, essa pacificação do povo era através da violência, era através da agressividade, era através da morte. Tá? E Jesus vai dizer: olha, a minha paz não é como essa do mundo. Esta é a grande diferença daqueles que aceitam ao Senhor como Senhor e Salvador e buscam a Jesus como referencial da sua vida. Amém? Então, se você não está vivendo em paz, irmão, irmã, né, em Cristo Jesus, retorne para Jesus como referencial da tua vida. Você está se desviando daquele que é a paz, daquele que dá a paz através da fé nele. Então, onde está a tua fé? Será que está de fato em Jesus? Ou está em tantas outras coisas que são oferecidas hoje neste mundo? Em segundo lugar, ele continua no verso 2, por intermédio de quem igualmente obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus.
graça e esperança na glória de Deus. Você, na obra de Cristo, aqueles que adentraram esta obra pela fé, né? O acesso dela é na fé em Jesus Cristo. Através desta fé você adentrou na graça de Deus, no favor imerecido de Deus. E quando você adentra no favor imerecido de Deus, as coisas acontecem na tua vida. E aí você fala assim, Deus, mas olha, eu não mereço, mas o Senhor faz. É a graça de Deus. Amém? Então não adianta você querer fazer por merecer. Paulo queria fazer por merecer. Mas é pela graça. E aí que ele entende que não adianta eu querer fazer muito, porque aí eu estou trabalhando numa retribuição, e Deus não funciona dessa forma. Retribuição, não é o fazer, causa e efeito. Eu faço e Deus faz para mim, então eu vou fazer isso, aquilo outro, não. O fazer em Cristo, ele é consequência da obra de Cristo na vida do cristão. E não eu vou fazer para obter esses favores de Deus, não. O que Deus faz na tua vida é pela graça. É pelo favor imerecido. É pelo favor dele que você não merecia, que você não merece. Mas você crê. Amém? Você tem Ele como Senhor e Salvador, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo uma pecadora. Amém? Este é o entendimento de Paulo, que Paulo consegue captar. Falar, é isso. E aí, então, eu posso me gloriar agora, eu posso me alegrar, porque eu me glorio na esperança da glória de Deus. Amém? Então, se você vive na graça de Deus, você pode se alegrar na esperança da glória de Deus. Deus manifesta a sua glória na tua vida. Tenha esperança, espere. Amém? Espere, a gente vai ver aqui porque ele continua, espere com uma certeza no seu coração, ou seja, Deus vai fazer. Essa palavra no grego esperança não é uma esperança, um dia, como a gente fala no popular, a esperança é a última que morre, e aí você morre e morre a esperança, e morre e tudo acaba. Não, a esperança da glória de Deus é para você esperar, porque ela vai acontecer. Amém? É isso. Essa palavra no grego significa isso. Significa espere, porque em Deus vai acontecer. Então é isso que Paulo está dizendo. Você ingressou na obra de Cristo, na graça de Deus, no favor imerecido do Senhor. Por isso ele continua no verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, a palavra de ordem, hoje, nos dias de hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, com distorções da palavra do Senhor, distorções do Evangelho de Cristo, da obra de Cristo, há muitas distorções e vocês não percebem isso. Tem muita gente que não tá percebendo isso. Mas se você lê os evangelhos, lê as cartas do apóstolo Paulo, se você lê a obra do Senhor, você vai perceber isso. Então, a palavra de ordem é perseverança. Uma das palavras de ordem que o apóstolo Paulo traz aqui por quê? Porque significa o quê? Se há distorções do evangelho, da mensagem do evangelho, da obra de Cristo como sendo um modelo para o cristianismo, e há uma distorção de Jesus, então, aquele que segue Senhor Jesus, como a Bíblia aqui nos aponta, está sofrendo tribulações, certamente. Está sofrendo tribulações, momentos difíceis.
mas persevere. Amém? Continue. E o que significa então a perseverança? No nosso dicionário tem vários significados. Alegria, animação, disposição, ou seja, continuar. Essa continuação é com alegria diante do Senhor. Amém? É com animação servindo a Cristo. É se dispondo na sua obra. É com resistência também. Com resistência às distorções da palavra de Deus. É com paciência. É com tolerância. Tudo isso aqui está incluído nessa palavra perseverança. É com duração, ou seja, é constante. É continuando. Mesmo no sofrimento. Mesmo na demora. Com constância, com firmeza, com lealdade. Amém? Então a palavra de ordem nos dias de hoje é a perseverança. Mas muitos estão aí buscando alternativas. Né? E aí devemos estar atentos a isso. Será que isso realmente é a obra de Cristo? Será que isso realmente é ou condiz a obra do Senhor, dos evangelhos, ou não? Isso é um desejo ligado a desejos outros deste mundo e aos seus próprios desejos também. Né? E aí ele continua, né, no verso 4. Se a perseverança, se a tribulação, este esperar, este aguardar com resistência, com tolerância, tudo o que a perseverança produz lá, são nas tribulações, e se eu passo por isso, esta perseverança e essa continuação, ela vai produzir experiência. E a perseverança, ela produz então experiência. E essas experiências são experiências duradouras, são experiências com Deus na tua vida. Amém? Você conhece mais a Deus. O apóstolo Paulo, que passou por várias experiências depois do seu encontro com Jesus, ele começou a ter de fato as experiências de vida com Jesus. E o interessante é que o apóstolo Paulo, diferente dos outros apóstolos, como Pedro, Tiago, João, ele não andou com Jesus quando Jesus estava em vida, mesmo sendo contemporâneo de Jesus. Não. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus após a morte e ressurreição do Mestre. E ele vai dizer então que o perseverar ou continuar na fé em Cristo Jesus, mesmo em meio às tribulações causadas pelos desvios, causadas por tantas outras coisas que combatem o Evangelho de Cristo, de fato, vai produzir experiência. E o que é experiência? Né? A experiência é o teste, é o ensaio, a prova, o exame, a análise, a verificação, o padrão. Então, quando se tem uma experiência, agora a gente pensando, por exemplo, pro lado científico, né? Quando você tem uma experiência, a experiência advém de um experimento. A vida cristã é vida de experimento. Experimento do quê? Experimento de viver com o Senhor e com a sua palavra. Amém?
E aí você experiencia esta vida com o Senhor. A perseverança e o continuar firme produz esta experiência, porque você vive a palavra do Senhor e com o próprio Senhor. E essa experiência na tua vida, então, são testes, são provas, são ensaios, são exames, no qual você, passando por elas, você é aprovado a cada uma delas. Amém? Não tem aprovação, Jesus não passa pela aprovação, pela, entre aspas, tentação, mas que na verdade era uma prova, uma aprovação. Então, o cristão passa por provações constantes, passa por exames, passa por testes, passa por provas na sua carreira e caminhada com Cristo Jesus, mas a perseverança e esta experiência, esta prova, ela vai produzir a esperança, ou seja, vai te firmar cada vez mais na tua convicção de que vale a pena esperar no Senhor. Amém? De que, de fato, o Senhor... Boa noite. Boa noite. Boa noite. De que fato o Senhor, Ele está agindo na tua vida. Amém? Então, só voltando um pouquinho aqui, Paulo diz, que não somente isso, ou seja, somos justificados pela fé em Cristo Jesus e temos a paz de Jesus, que não é a paz que o mundo dá. O mundo tem muitas formas de paz, não é verdade? Os romanos tinham a paz ali na força, na violência, no medo, na opressão. Essa é na opressão bélica, Essa era a paz que os romanos davam, ou seja, a forma de pacificar as situações para conquistar cada vez mais, como a gente vê nos livros de história, aí não só dos romanos, mas outras civilizações. E Jesus vai dizer, não, essa paz não é a paz que eu dou. Eu não dou como o mundo a dá. Assim como Jesus disse naquela época, hoje também ele não dá a paz que o mundo dá, e que muitos procuram. A paz financeira, a paz na política, a paz, enfim, em tantas outras coisas que este mundo oferece. Esta não é a paz de Jesus. A paz de Jesus, o mundo não pode dar. Só Ele pode dá-la. E aí, então, somos ingressos nessa graça, por esta fé. E Paulo vai dizer aí, no qual estamos firmes. Amém? Você está firme? Então, continue firme, porque é isso que ele vai seguir aqui. Eu já falei, mas eu estou só recapitulando aqui. Gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, firmes, eu tenho a certeza que Deus vai fazer cada vez mais o favor imerecido dele, não somente na vida eterna, em Cristo Jesus, porque já somos salvos em Cristo, amém? Mas nesta vida, a cada dia, no dia a dia, o Senhor me agracia, me traz o favor imerecido dele, traz para você o favor imerecido dele. Então, persevere, essa é a palavra de ordem que o apóstolo dá, ou seja, seja constante, com animação, com alegria, com disposição, com resistência, aquilo que vem sendo colocado aí, travestido de evangelho, mas que são desvios, na verdade, do referencial que é Cristo. Jesus é o referencial para as nossas vidas, Por isso, resista com paciência, com tolerância,
né, sendo duradouro, continuando no Senhor, isso vai te trazer a experiência. Experiência essa que gera esperança. Quando você experimenta algo, né, você confia e sabe que vai ter um resultado. Amém? Amém? Com a fé e com a vida cristã é assim também. Quando você experimenta a vida com o Senhor, e aqui eu estou falando do apóstolo Paulo, teve uma experiência com Cristo. Né? Quando você experimenta, você tem a certeza, cada vez mais, quando você continua na perseverança, que o Senhor, eu preciso esperar, porque Deus vai fazer. Amém? Essa é a esperança de expectativa, de espera. Não uma expectativa que pode ser que aconteça. Não, mas é de certeza. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Essa é a esperança que ele fala aqui. Essa palavra esperança no grego tem este significado de espera. Eu espero porque Deus vai fazer. Claro que o esperar não é vou esperar cair do céu. Você vai fazer o que você tem que fazer na sua vida. Amém? Mas você que tem Jesus como referencial da obra que ele próprio trouxe neste mundo, amém? Ele é o referencial maior. Você pode seguir na certeza de que Deus vai agraciar você a cada dia. Amém? Mesmo com tribulações, e aí entra a perseverança. Permaneça firme. Amém? Mesmo nas dificuldades, por isso Paulo vai falar, eu me glorio, eu me alegro, porque isso traz para mim experiência de vida, isso traz a cada dia a certeza de que Deus vai fazer. E aí, você, como eu posso saber disso, pastor? As coisas vão acontecer, vão vir testemunhos na sua vida, pessoas vão falar. Você mesmo vai ver acontecer coisas que você vai falar, poxa, Deus, o Senhor me agraciou mesmo. Amém? Estou falando alguma coisa que é fora? Não. Então, a expectativa, a esperança que o apóstolo Paulo fala, é expectativa e certeza da expectativa, da confiança, da promessa. Essa esperança vem como algo que se concretiza da graça de Deus na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, que o tem como referencial, amém? Das suas vidas. Daqueles que têm a sua paz, não da paz do mundo. E aí Paulo conclui aqui no verso 5, ora, e a esperança não se confunde, amém? Essa certeza, não tem confusão, não pode haver confusão no teu coração, amém? Você vai ter a certeza que veio de Deus na tua vida, que é de Deus. Como? Não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Então, quando Deus manifesta a graça dele na tua vida, ele manifesta a sua graça, o seu favor imerecido, as suas bênçãos com o seu amor. As coisas não vêm sem o amor de Deus, não é no ódio, não é na raiva, não é na agressividade, não, é no amor do Senhor. O apóstolo Paulo entende isso claramente. Repito aqui, o apóstolo Paulo ele buscava cumprir a lei de Deus. Mas tal era a vontade dele, tal era o rigor, que ele se afastava cada vez mais do cumprimento dela. E aí ele se tornou um agente de destruição e de morte daqueles que serviam ao Senhor. E aí ele foi confrontado pelo próprio Jesus. Espera aí. Amigão, queridão, você não está perseguindo esses pequeninos, não. Você está me perseguindo. Senhor, quem é o Senhor?
e ele fica cego. Mas agora ele vê e escreve aqui. É nele, é por ele. São todas as coisas. Amém? A ele seja dado a glória para sempre. Amém? Então, a esperança em Deus não se confunde. Esperar em Deus vem e deve vir sempre regado, né, com o amor do Senhor no coração daqueles que esperam no Senhor. Amém? Porque o amor de Deus é derramado no coração pelo Espírito Santo, que não foi dado de qualquer forma, não. Ele foi dado aqui por alguém que, quando ele usa um termo jurídico aqui, outorgado, foi dado por uma autoridade. Este justo juiz que eu falei no início da mensagem, que é o próprio Deus. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor Jesus cumpriu a sua obra de salvação, obra, ó Deus, de redenção, obra de aproximação, justificação dos homens, das mulheres, dos seres humanos diante do Senhor, ó Deus. Obra esta que foi concretizada na própria vida e no próprio sacrifício do Senhor Jesus, no seu derramar de sangue, no seu moer do seu próprio corpo. Ó Pai, que cada um dos teus filhos e filhas, aqueles que ouvem neste momento, possam voltar os seus olhos para Jesus, para este Senhor como referencial de fé das suas vidas, porque é este que é descrito na sua palavra, Senhor. Que o seu Espírito Santo possa, Senhor, trazer elucidação às suas mentes daquilo que está sendo distorcido da sua palavra neste mundo, no alcance da paz que o mundo dá, mas que a verdadeira paz está no Senhor Jesus, para seguir nesta vida, Senhor, recebendo a cada dia a sua graça, pela sua fé no Senhor, ó Deus, e ver a manifestação da sua glória. Então, Deus, a cada um dos teus filhos e filhas que tem, Senhor, andado contigo nessa perseverança, nesta experiência e nessa esperança, que o Senhor manifeste a sua glória a cada dia, que eles vejam, Senhor, o teu poder e o teu agir. Eu te louvo, ó Deus, que o Senhor tem manifestado assim nas nossas vidas, na minha vida, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque estamos na tua presença e assim desejamos estar, ó Deus, propagando o teu evangelho, propagando a tua palavra como ela deve ser propagada, como palavra do Senhor. Ser assim com cada um dos teus filhos e filhas, aqueles que nos ouvem, ó Deus, que ainda não tiveram, que estão na dúvida, duvidosos, que não tiveram encontro com o Senhor Jesus, que neste momento ore a Ti, Senhor, e peça que o Senhor se manifeste, se revele a ele, a ela, ó Deus, e tenha um encontro com o Senhor Jesus e uma transformação de vida, e experimentem essa paz que o mundo não pode dar, derramada pelo seu próprio Espírito nos corações, ou seja, o Senhor vindo a habitar nos seus corações e na sua vida, Senhor. Ó Deus, ser assim com o teu povo, ser assim com cada um que ora comigo. Ó Deus, eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.